E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje a gente vai falar sobre algumas palavras essenciais, algumas palavras básicas que você precisa saber da ciência, da biologia, para você entender todo o resto. Vamos lá? Antes de mais nada, vocês têm que saber que esse vídeo será dividido em partes, para que ele não fique muito longo. Então, você vai ver aí provavelmente parte 1, parte 2, parte 3. Então vamos lá. Tem algumas palavras que são assim básicas, essenciais, que você precisa saber para você entender outros conceitos. Então se eu for falar, por exemplo, sei lá, como que funciona ali dentro da célula, quais são os componentes que tem ali dentro? A primeira coisa que você tem que saber é o que é uma célula. Então, para a gente começar, vamos falar aí o que são as células. As células, se a gente fosse colocar num conceito bonitinho, numa definição, a gente poderia dizer que a célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. Tá, como assim? A célula seria ali um pequeno ambiente onde que vai acontecer todas as reações químicas, interações químicas que são necessárias para o nosso corpo continuar funcionando. E possibilitar, é claro, a manutenção aí do nosso organismo. A célula, aquela unidade, né? Aquela coisinha pequenininha é o que vai garantir aí todo um funcionamento do nosso organismo. Elas vão trabalhar ali em equipe para poder, além de formar o nosso corpo, colocar ele em funcionamento. Claro, sem as células, vocês não existiriam, porque você é composto de células. Todos os seres vivos são compostos de células, uma ou mais células. No caso, com exceção, é claro, dos vírus que não possuem célula. Uma coisa que você tem que entender é que a gente, obviamente, também não consegue ver a célula a olho nu, ou seja, sem o auxílio ali de um microscópio, de um equipamento. A gente não consegue, por exemplo, olhar para nossa mão e falar assim, olha aqui uma célula, aqui outra célula. A gente não consegue fazer isso. Apenas em microscópio que a gente consegue vê-las, consegue ver as células, de tão pequenininhas que elas são. Se você pudesse ver as células a olho nu, você veria, por exemplo, a nossa mão, mais ou menos assim. E isso ainda considerando ela como um tamanho grande, porque as células são microscópicas, e justamente elas são minúsculas. Então, veja aqui que a nossa mão, assim como todo o nosso corpo, é formado por um conjunto de células. Então, para formar aí todo o organismo, todo o ser vivo, precisa aí de um amontoado de células, tá? Um conjunto de células para poder formar o nosso corpo. Para ser considerado ser vivo, tem que ter célula, tá? É claro, como toda regra tem exceção, essa exceção vai ser os vírus. Os vírus hoje são considerados seres vivos, mas eles não possuem células, eles possuem outros componentes. Mas, tirando os vírus, todos os seres vivos possuem células, senão não são considerados seres vivos. Outra palavra que vocês têm que saber para entender toda a biologia é saber o que é o DNA. DNA, na verdade, é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, que, na verdade, é um tipo de ácido nucleico. O DNA, ele, na verdade, é como se fosse ali uma substância onde possui genes, né? Ele é composto ali por genes, onde vão ditar todas as suas características, tanto físicas quanto internas. Se você tem cabelo preto, se você tem olho claro, se você tem nariz grande, se você tem nariz pequeno, qual é o formato da sua boca, qual é o formato dos seus órgãos internos, quais são os órgãos internos que você tem que ter. Tudo está escrito ali no seu DNA. Então, antes mesmo de você nascer, estava escrito ali no DNA como que você ia ser. Vale uma observação. No DNA está escrito como que você é. Mas é claro que o ambiente, o meio ambiente onde você está inserido vai influenciar sim nas suas características, como a gente vai ver aí em outras aulas. Tá, mas onde localiza esse DNA? Se localiza dentro das nossas células. Cada uma das nossas células, lembrando aí que nós seres humanos, por exemplo, temos milhões de células. E em cada uma das células a gente vai ter o DNA ali dentro. Lembra que eu falei que para ser considerado ser vivo, ele precisa ter células? Pois então, tem ser vivo que só tem uma célula. Agora, tem ser vivo que tem muitas células. Por exemplo, quando o ser vivo só tem uma célula, ou seja, ele é formado de uma célula, o corpo dele é uma única célula, esse ser vivo é classificado como unicelular. Então, unicelular é aquele ser vivo que possui uma célula. Como, por exemplo, a gente tem as bactérias e os protozoários. Observe aqui, ó, na imagem que eu estou colocando para vocês, que nesse caso aqui, esse indivíduo só tem uma célula. O organismo dele, né, na verdade, o corpo dele só tem uma célula. E com essa única célula eles conseguem realizar todas as funções que eles precisam para poder sobreviver. Então beleza, tem ser vivo que só tem uma célula e ele é chamado de unicelular. Agora tem ser vivo que é chamado de pluricelular ou multicelular. Como assim? Como o próprio nome diz, pluri, multi, muitas células. Então,
multicelular é aquele organismo, é aquele ser vivo que vai possuir muitas células, como por exemplo, os animais, as plantas, nós mesmo, né? Nós, para a biologia, somos considerados animais, então nós somos pluricelulares, ou seja, nós possuímos milhões de células, nós somos formados por milhões de células. Então, nós somos exemplos de organismos multicelulares. E cada uma dessas células, é claro, elas vão realizar algum tipo ali de função para manter o nosso corpo funcionando corretamente. Então essa é uma forma de classificação das células de acordo com o número, de acordo com a quantidade. Agora, nós também podemos classificar as células de acordo com o tipo delas. Por exemplo, a gente tem aquelas que são chamadas de procariontes e temos aquelas células chamadas de eucariontes. Se você pesquisar, né, dar um Google ali, você vai ver certas definições como um organismo procarionte é aquele que tem células procariontes, tá? Mas e aí? Falou nada com nada. Como assim células procariontes? A célula procarionte é aquela célula mais simples, ela não tem organelas ali no citoplasma, ela só tem alguns componentezinhos ali, além de, claro, ela não tem núcleo, essa célula procarionte. E muito menos, se ela não tem núcleo, ela não tem a carioteca, o envoltório nuclear, ou seja, a membrana, a capinha que envolve ali o núcleo. Se essa célula não tem núcleo e, consequentemente, ela não tem ali aquela capinha que protege o núcleo, chamada de carioteca ou envoltório nuclear, a gente vai ter o DNA disperso, DNA no caso, ou outro tipo de material genético, como o RNA, disperso ali no citoplasma, ou seja, soltão, como vocês estão vendo na imagem aqui. Perceba que essa célula é muito simples. Aqui a gente está vendo uma célula de bactéria. Aqui a gente está vendo bactéria e ela, por si só, ela é uma célula procarionte, ou também chamada de procariótica, tá? Seres procariontes, seres procarióticos, tanto faz, se refere à mesma coisa. Já os seres eucariontes ou eucarióticos são aqueles seres que possuem células eucariontes, eucarióticos. Como assim, né? Falou nada com nada também. Vamos traduzir. Os seres eucariontes são aqueles que têm células mais complexas, mais cheias de coisa, mais, sabe, carregadas. Elas têm muitas organelas no citoplasma. Tá vendo como ela é muito mais complexa em comparação com a procarionte? Olha só, uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Veja a diferença entre as duas. Uma é muito mais simples que a outra, concorda comigo? Perceba que nas células eucariontes, elas possuem núcleo. E esse núcleo, ele é envolto por uma membrana, né, uma capinha que a gente chama de carioteca ou envoltório nuclear, para poder justamente proteger ali o núcleo. Se possui carioteca, né, núcleo, bonitinho, cheio de organelas, aparentemente muito mais complexa, aí ok, é uma célula eucarionte. Ah tá, professora, mas a gente tem que tipo de célula? Procarionte ou eucarionte? Poxa, pensa comigo, quem que aparentemente é mais complexo? Uma bactéria ou a gente? Poxa, é claro que é a gente. A gente precisa de nossos órgãos funcionando, a gente corre, pula, executa uma série de atividades ali durante o dia, a gente busca ali um perfeito estado de funcionamento, né, uma homeostase, um equilíbrio do organismo. E se a gente precisa de tudo isso, a gente precisa de coisas mais complexas, que garantem todo esse funcionamento. Então a gente tem células eucariontes, células mais complexas, que tem ali um núcleo bonitinho, que tem todas aquelas organelas, cada uma desempenhando sua função. Agora, já a bactéria, ela, embora ela tenha também que realizar uma série de funções, ela não precisa de tudo isso, ela pode ser uma célula mais simples. Então, como exemplos aí de células eucariontes, a gente tem animais, possuem, né, incluindo nós, seres humanos, a gente tem plantas, fungos e assim por diante. Ah tá, professora, mas agora eu tenho uma pergunta sensacional. E os vírus? Possuem células procariontes ou eucariontes? E aí, você sabe responder? É questão de lógica, né? Se os vírus não possuem células, como que ele vai ter célula procarionte ou eucarionte? Ele não tem nenhum dos dois, porque ele nem sequer tem células, tá? Eles têm outros componentes. Agora, pra gente fechar essa parte, vamos falar aí de o que são seres autotróficos e heterotróficos, ou ainda autótrofos e heterótrofos. Autótrofos, ou também chamado de autotróficos, são aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Como, por exemplo, as plantas. As plantas conseguem sim produzir seu próprio alimento. Como assim? Poxa, pensa comigo. Eu acho que você nunca viu uma planta correndo atrás da onça para poder se alimentar. Eu acho que você nunca viu. Se você já viu, você estava alucinando. É claro que você nunca viu a planta fazendo isso, porque ela não precisa fazer isso. Porque ela mesma, sozinha, sem ninguém, ela mesma, ela própria, alone, ela consegue produzir seu próprio alimento. E ela faz isso através de um processo que a gente chama de fotossíntese, que vai ser explicado só no próximo vídeo. Por enquanto, volta pra cá e bora falar
do que são seres heterotróficos. São aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ou seja, são aqueles que precisam ir atrás, buscar. Na época aí dos homens das cavernas, nós precisávamos fazer o quê? Caçar, ir atrás, né? Com lanças, que seja. Mas a gente precisava caçar e ir atrás dos alimentos, porque a gente não consegue fazer igual a planta, né? Pegar ali água, nutrientes, pegar a luz do sol, pegar a questão ali do gás carbônico, juntar tudo ali e produzir um próprio alimento no meu organismo. Não consigo fazer isso. Imagina a gente fazendo tudo isso aqui, pá, um hambúrguer, uma pizza, uma outra comida que seja... Ai, que sonho, né? Mas, infelizmente, não é assim. A gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar de alguma forma. Nem que seja você indo ali no supermercado para você comprar a sua carne, comprar ali seu vegetal. Antes de chegar ao supermercado, alguém teve que ir atrás desses animais ou então atrás desses vegetais para poder disponibilizar ali no supermercado. Então veja que o ser humano, né, assim como outros animais, a gente precisa ir atrás, né, buscar alimento. A gente não consegue produzir alimento dentro do nosso organismo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero vocês pro próximo vídeo. Bora aprender biologia?